Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Podemos descartar mais um nome sugerido ao São Paulo na busca por um lateral. Hugo Malo, espanhol, que já passou pelo futebol brasileiro vestindo a camisa do Internacional, foi sugerido ao tricolor. O Malo nesse momento joga no Aris, time da Grécia, primeira temporada de 22 jogos, 1 gol e 1 assistência. Ainda tem contrato por lá, mas ele fez chegar aos ouvidos dos dirigentes do São Paulo que conseguiria a rescisão de contrato de forma imediata e sem custos. São Paulo avaliou, perguntou ao Hernan Crespo e tomou a decisão de não contratá-lo. Você vai lembrar, o Hugo Malo tem carreira bastante consolidada no Celta, joga no Internacional sem conseguir explodir e se muda para o futebol grego. Tricolor que tem como prioridade a busca por um lateral direito, mas segue esbarrando na dificuldade financeira. Hora de falar sobre o São Paulo e a busca por um lateral direito, prioridade absoluta imposta por Hernan Crespo. São Paulo já conversou com o Carabali 2 vezes, Bustos, Advíncula, entre outros. Durante a live desse domingo me perguntaram se Javier Manquillo, espanhol de 31 anos de idade, livre no mercado, não poderia ser uma boa opção para o São Paulo. Jogador que não teve seu contrato renovado no Celta, ou seja, está livre bem do estilo que o São Paulo procura. Jogador que foi formado na base do Real Madrid, ficou dos 10 aos 15 anos, depois foi para o Atlético de Madrid, onde passou mais 7 temporadas. Na sequência, Liverpool, Olympique Marselha, Sunderland, Newcastle e Celta. 33 jogos e 1 assistência na temporada passada com a camisa do Celta. Perguntei ao presidente Júlio Casares, e aí, vocês topam, conversaram? Manquillo pode ser um reforço para a lateral direita? E a resposta foi, não está entre os nomes cogitados. São Paulo tem tentado manter sigilo em relação a esse jogador, até porque imagina que o vazamento pode dar armas para que outros clubes procurem o mesmo jogador. Afinal de contas, lateral direito no futebol brasileiro virou peça de extinção. Só para completar, além do lateral direito, o São Paulo ainda busca mais um atacante de lado de campo e se puder contratar um meia também virá. Sobre o Oscar, contei para vocês, exames apontaram fraturas em 3 costelas, ele vai precisar, na L1, L2 e L3, ele vai precisar de 4 a 8 semanas, tempo de recuperação do jogador. Bora falar agora sobre um sumiço que tem criado preocupação no São Paulo. Você reparou que Lucas Ferreira nem sequer estreou sob o comando de Hernan Crespo? O atacante revelado na base e um dos principais jogadores no time de Zubeldia nem sequer foi utilizado. Primeira partida do Crespo contra o Flamengo não tinha o Lucas Ferreira. Ele estava voltando de uma lesão, mas nos 3 últimos jogos, empate contra o Red Bull Bragantino e vitórias contra Corinthians e Juventude, Lucas Ferreira foi relacionado, mas não saiu do banco de reservas, tudo por opção do técnico Hernan Crespo. Isso tem causado preocupação especialmente no torcedor, que vê no Lucas Ferreira o cara com mais potencial do atual elenco. O São Paulo alega que faz parte de uma questão de encaixe. Com André Silva e Luciano como titulares, o São Paulo conseguiu se encontrar, tem jogado bem e o Lucas Ferreira vai precisar esperar por uma oportunidade. Toda vez que tem recorrido ao banco de reservas, o Crespo tem utilizado sempre, em todas as partidas, o Ferreira e também às vezes o Gonzalo Tapia. Por exemplo, o Tapia esteve nos minutos finais do jogo contra o Corinthians. Já o Ferreira ainda não teve, o Lucas Ferreira no caso, e não o Ferreirinha, ainda não teve mais minutos e vai em busca dessa oportunidade, quem sabe, na partida contra o Fluminense nesse domingo a partir das 4 da tarde, mais de 30 mil ingressos vendidos de forma antecipada e a expectativa de um grande público. O São Paulo buscando a 3ª vitória consecutiva, que certamente o colocaria entre os 10 primeiros colocados na tabela de classificação do Brasileiro. Importante destacar que o Ferreira é hoje o jogador mais valioso do elenco. Você sabe que quanto mais jovem um atleta, maior o poder de revenda do clube. Lucas Ferreira, formado nas categorias de base do São Paulo, soma 22 jogos, 1 gol e 1 assistência, chegou a ser cotado para deixar o tricolor, acabou renovando o contrato e o São Paulo já deixou bem claro que não tem a intenção de negociá-lo por agora. A ideia é que ele se torne cada vez mais titular e protagonista no São Paulo. Ao que parece, vai haver a necessidade de algum tempo, me parece ser algo normal, nada que fuja da realidade, até porque o Crespo está conhecendo o elenco, os atletas, e o Lucas Ferreira a qualquer momento deve ter mais minutos. A pergunta que eu deixo para você, São Paulino, como é que você vê essa questão? Lucas Ferreira tem espaço nesse time? Pode ser titular? Ou com o Luciano e André Silva o time se encaixou e é assim que deve seguir? Por favor, use o espaço para comentários para registrar sua opinião, beleza? Quero encerrar esse vídeo para falar sobre o São Paulo e a busca por reforços. Paulo Henrique Ganso e Zulmar
zagueiro francês, já jogou na seleção e pertenceu ao Chelsea, foram os nomes mais especulados no São Paulo durante o final de semana. Quero te dizer se algum deles tem chance de ser contratado. Começando com o Ganso. Você deve ter lido ou visto nas redes sociais uma imagem do Chapecó, que é um diretor adjunto de futebol do São Paulo, conversando com o Paulo Henrique Ganso dentro do gramado do Morumbi antes da partida entre Fluminense e São Paulo. O Ganso esteve nesse domingo no Morumbi por conta do jogo, depois do processo de aquecimento, quando ia para o banco de reserva, para os vestiários, ele bateu um longo papo com o Chapecó. E a partir daí, muito torcedor do São Paulo imaginando que o Paulo Henrique Ganso estaria sendo contratado pelo Tricolor. Não é verdade. O Ganso já estourou o limite de jogos no Campeonato Brasileiro, o Ganso já foi utilizado na Copa do Brasil na terceira fase, isso impede que ele se torne reforço do São Paulo, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil, o que inviabiliza qualquer chance de negociação. O Chapecó foi lá para conversar com ele, até porque eles tinham uma relação de amizade da época em que o Ganso jogava no Tricolor. Sobre Zouma, zagueiro você vai lembrar, viveu os melhores momentos da carreira com a camisa do Chelsea, chegou a jogar pela seleção francesa, ele está livre no mercado, depois de deixar uma equipe chamada Al Orobá, da Arábia Saudita. O jogador está livre e tem sido sugerido para clubes brasileiros. Antes de gravar esse vídeo, consultei o presidente do São Paulo, Júlio Casares, e perguntei se esse nome havia sido sugerido e se tinha chance de a negociação acontecer. A resposta, abre aspas, não temos interesse. Diante desse cenário, com a negativa, dá para descartar o Zouma e contar que o lateral direito segue sendo o grande objetivo do São Paulo no momento. O Tricolor assegura não ter ninguém perto, até por conta daquela questão financeira, só pode ser contratado o jogador que estiver livre no mercado ou chegue a custo zero, há muita dificuldade financeira. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o São Paulo, que torce muito para que o atacante Antony seja negociado com o clube saudita. Ele tem duas ofertas de gigantes da Arábia Saudita, além de ter sido sondado nos últimos dias pelo Botafogo. O Antony já descartou qualquer possibilidade de voltar ao futebol brasileiro nesse momento. Então, a maior possibilidade para o atacante que pertence ao Manchester United é de jogar na Arábia Saudita. E por lá, dizem que a operação pode girar na casa dos 60 milhões de euros. Vale a lembrança de que o Manchester United havia o comprado do Ajax por 100 milhões de euros. Vamos fazer valer essa ideia de que o Antony pode ser vendido por 60 milhões de euros. Estamos nos referindo a um negócio de 392 milhões de reais. E é aqui que entra o São Paulo. Tricolor, como clube formador, tem direito a 3,5% do valor de qualquer operação na qual o Antony estiver envolvido até se aposentar. 392 milhões, você tira 3,5% e o São Paulo fica com quase 14 milhões de reais. Está longe de ser um dinheiro que vai salvar a vida do São Paulo, mas esse valor equivale a quase um mês da folha salarial do Tricolor e o presidente Júlio Casares tem sofrido demais para manter as contas em dia, até por isso tanta dificuldade com reforços. Sem dinheiro, o São Paulo só pode contratar atletas que cheguem sem custos e certamente esses 14 milhões de reais seriam extremamente importantes. Vale a lembrança de que o Tricolor também vai ganhar nos próximos dias 4 milhões de reais pela transferência do Lucas Perry, outro jogador formado na base do São Paulo em Cotia, pertencia ao Lyon e foi comprado pelo Leeds da Inglaterra na venda mais cara da história de um goleiro do Lyon e na compra mais cara de um goleiro do Leeds. Só para arrematar sobre o São Paulo, o Tricolor já vendeu 22 mil ingressos de forma antecipada para a partida desse domingo contra o Fluminense no Morumbi às 16 horas. A expectativa é de casa cheia, depois de o Tricolor ter vencido o Corinthians e o Juventude de forma consecutiva. Hora de falar sobre o São Paulo e sobre um trio que custa muito e entrega bem pouco, pelo menos no ano de 2025. Lucas Moura, Oscar e Caleri são de longe os jogadores mais bem pagos do elenco do São Paulo, mas são também aqueles que mais decepcionam na atual temporada. Os três machucados nesse momento. Lucas Moura, cujo salário é de 1.800.000 por mês, só fez 13 partidas no ano, com 3 gols e uma única assistência. O Oscar, que custa 1,5 milhão de reais apenas ao São Paulo, há também a ajuda de um parceiro com parte dos vencimentos dele. O Oscar soma 21 jogos com 2 gols e 5 assistências. Já Caleri, que só volta a atuar no ano que vem por conta de um problema no joelho, que ganha 1.300.000 reais por mês, soma até aqui 18 jogos, 3 gols e 4 assistências. Só a título de comparação para você entender como a performance desses jogadores é ruim, o São Paulo disputou 37 partidas na atual temporada e fez 47 gols, o trio bastante abaixo. Pergunta que eu deixo é: qual dos três te decepciona mais em 2025? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Fala pessoal,
Estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.